não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ou seja, nada do que você faça tem importância pelos efeitos que desencadeia nos outros, mas só pelo efeito que desencadeia em você mesmo. Então, depois chega um momento em que você entra num negócio chamado vida civil, em que você já não é mais apenas um organismo psicofísico, mas em que você tem um papel determinado na sociedade. Por exemplo, quando você entra para a escola, você não é mais só o fulaninho, não, você é o aluno desta escola e existem obrigações regulamentares. Algumas formais, outras informais, que você vai ter que cumprir. Às vezes as informais são mais importantes. Por exemplo, você está num novo meio social, que ao contrário do seu pai e da sua mãe, não tem nenhum preconceito a seu favor, onde você é apenas mais um, tá certo? Onde ninguém está ansioso para recebê-lo de braços abertos, e você vai ter que ali criar uma rede de relações onde você seja aprovado, aceito, etc., onde pelo menos você possa respirar. Então, estas obrigações são mais difíceis de cumprir do que as regulamentares. As regulamentares é aquela que a escola mesmo impõe, você tem que estar aqui às tantas horas, você tem que assistir a aula tantas horas por dia, fazer as provas, etc., etc., e se comportar desta ou daquela maneira. Ou seja, as obrigações explícitas vêm da escola, das autoridades da escola, mas as obrigações implícitas são impostas pela comunidade dos alunos. São leis não escritas que você vai ter que descobrir. Algumas pessoas falham aí. Elas não têm o órgão sensitivo suficiente para perceber o que os outros esperam dela, o que os outros estão sentindo, quais são as reações que as suas ações provocam. Ou seja, você não consegue pegar o código de sinais não verbais da sociedade, tá certo? Ou por uma deficiência cerebral que você tem, ou por algum outro motivo qualquer. Ou seja, quando você sai da vida natural para a vida civil, você já tropeça. Por exemplo, você conhece algum meio onde não haja pessoas desajustadas ou mal ajustadas? Aquelas pessoas que ninguém gosta, ou que não conseguem conviver com ninguém, não é isso? Ou que são violentas, ou que são mortalmente tímidas, não conseguem abrir a boca, quer dizer, sei lá, o professor manda ele na frente receitar batatinha quando nasce, o sujeito tem uma crise de tremor, desmaia, tem que chamar o médico, tem queda de pressão. Não acontece isso. Então, o que é isso? O indivíduo não conseguiu absorver direito os códigos não escritos. Não é isso? Outros, ao contrário, mostram desde o início uma desenvoltura excepcional. Em certos meios, mas se você tirar desse meio e botar num outro, ele vai se dar mal. Então, aí também você descobre que esses códigos não escritos são diferentes. Há um código na família, há um código na rua, há um código na escola, há um código no clube, há um código na igreja. Cada lugar que você vai, você tem um novo problema de adaptação e ajustamento àquele meio. Então, isso é simplesmente a vida civil.
Se você passar direitinho pela vida civil, você começa a entender algo da sociedade como um todo. E você já não se interessa só por aquilo que o afeta diretamente e pessoalmente, mas você se interessa pelas forças que agem na sociedade como um todo, tá certo? E que indiretamente e a mais longo prazo acabam determinando o destino de todos. E aí já surge um problema, porque é difícil você saber quais as forças e quais as ações que vão desencadear efeitos de longo prazo e quais aquelas que vão ser abortadas, aquelas que não vão dar nada. A gente dificilmente consegue prever isso com clareza. Ou seja, quais são os temas verdadeiramente importantes da vida comum, não de uma família, não de uma escola, não de um bar, mas de uma nação. E às vezes da humanidade inteira. Agora você começa a se interessar por isso, você entrou num terceiro círculo que se chama vida política. Então isso quer dizer que a tal da cidadania, entre aspas, ela tem duas etapas. Primeiro é a vida civil propriamente dita, e segundo, a vida política. A ideia de preparar o cidadão para a vida política, por exemplo, criar o eleitor consciente, etc., etc., muita gente já gastou muito papel com isso. Mas, se há uma coisa que é utópica, é o eleitor consciente. Porque você vê, poucas pessoas estudam a vida política mais do que eu, e eu não posso jurar que eu sou um eleitor consciente. Então, você tenta votar da maneira menos pior que lhe pareça no momento, mas o controle que você exerce sobre a situação é mínimo. Além do que, o seu voto é apenas mais um. Mas além do voto, você tem outros meios de ação. Você pode falar para as pessoas, você pode escrever, você pode fazer um programa de rádio, etc., etc. Existem muitos meios de ação. Você pode participar de um sindicato, de uma igreja, de um clube. Tem muitos meios de atuação que já transcendem o seu círculo pessoal e pretendem desencadear efeitos de maior envergadura na sociedade inteira. Tá certo? Então a gente pode fazer a seguinte pergunta. Cada um pensa por si. Eu já saí da esfera da pura vida civil e estou já na vida política ou ainda não? Quando você penetrou realmente na vida política, você é o cidadão consciente, entre aspas, então é este momento em que os problemas da coletividade humana, na qual você vive, coletividade maior, começam a lhe doer mais do que os seus problemas pessoais. E você já não tem tempo de pensar nos seus problemas pessoais. Vou dizer, por exemplo, o seguinte. Vamos supor que você seja o presidente de uma empresa. Ser uma empresa grande. Mas você tem que ver as oscilações do mercado, o preço da matéria-prima, a legislação fiscal e trabalhista que existe, e um monte de pressões que a sociedade faz sobre cada empresa. Isto é a sua vida. Está entendendo? Então, por exemplo, se a sua mulher é uma chata, de quanto tempo por dia você vai poder pensar na chatice dela? Só umas horinhas, uns minutinhos depois do jantar. Porque durante o dia você vai estar preocupado com coisas infinitamente mais graves. Não é isso? Então isso significa que vamos dizer, a posição da sua empresa no conjunto da sociedade requer de você um certo conhecimento desse conjunto e uma série de decisões que já não são de ordem puramente civil. Você não está atendendo apenas o seu interesse. Você é o representante de todos os seus empregados. Se a sua firma for para o brejo, eles todos vão para o brejo junto. Quer dizer, você vai ter que defendê-los de alguma maneira. E defendê-los perante o quê? Perante todas as forças que se agitam no oceano da sociedade em torno e que podem não ser muito favoráveis a você. Às vezes, sei lá, tem uma mudança de uma legislação, sei lá, num país da Europa ou da África, pode afetar o seu negócio, meu Deus do céu. Sem contar que você cria os planos para a sua empresa
Mas muito acima de você existem forças globais, né, que procuram influenciar o rumo da economia mundial. Não é isso? Então, ou seja, como presidente ou diretor de uma empresa, você já está colocado numa fronteira entre a vida civil e a vida política. Claro que se for um negócio muito pequeno, você pode ter a ilusão de que você pode dirigir aquilo tendo em conta apenas a rede dos interesses imediatos, seus e dos seus empregados, clientes, fornecedores. Mas logo, logo você vê que a coisa não funciona assim. Por exemplo, estava indo tudo bem, de repente veio uma legislação fiscal que acaba com você. Daí você pensa, não, nós temos que fazer uma pressão no Congresso para mudar essa lei. Não é assim? Então você se agrupa com outros empresários para defender os interesses que já não são seus, mas são os de uma classe ou de um grupo. Então, só quando você está, vamos dizer, preparado, está apto para considerar que esses problemas da esfera maior coletiva são a sua vida, né, muito mais do que os acontecimentos da sua vida pessoal, bom, aí você entrou realmente na vida política. Não é isso? Mas acima disso tem um quarto círculo, que é o que nós chamamos de vida intelectual. Né? A vida intelectual é quando, para além, vamos dizer, da situação social, econômica, né, e cultural presente, você está consciente de que aquilo tem uma retaguarda de milênios e de que forças que você vê atuando agora na sociedade podem ter provindo de raízes muito remotas. E que aquilo corresponde, vamos dizer, a uma visão do mundo, a certos esquemas mentais, a certos símbolos e valores, que se você não compreender na sua profundidade, tanto conceptual quanto histórica, você não vai poder manejar a situação direito. Então é quando você começa a sondar as raízes cognitivas do que se passa na sociedade presente. Ver quando chega aí, você, como exemplo da vida política, eu mencionei, não um político profissional, mas um simples diretor de empresa. Mas quando você entra nessa esfera intelectual, você vê que a maior parte dos diretores de empresa não penetra nesse ponto. Eles não sabem. Né? E a maioria acredita que não é preciso saber. Tá certo? Então, pior, a maioria tem uma visão da vida cultural modelada pela noção de cultura que está vigente no Brasil, artes e espetáculos, indústria cultural. Então, é evidente, as artes e espetáculos, a indústria cultural, o show business e a universidade são meios de adquirir prestígio. Então, o empresário, o presidente de empresa, ele pode tentar adquirir alguma leitura disto, daquilo, algum conhecimento das artes e espetáculos, vamos dizer, apenas para defender a sua boa reputação ou para reforçar a sua autoimagem. Então aí você tem uma faixa imensa que é da pseudo-vida intelectual, que é praticamente só o que existe no Brasil hoje. Então, o que existe de vida intelectual no Brasil ou se resume à vida política, ou seja, são os indivíduos que estudam, etc., para defender as posições e os interesses do seu partido, do seu grupo ativista, ou é a cultura como adorno. Eu digo, bom, mas nada disso está centrado, vamos dizer, na realidade da sociedade como um todo, mas apenas nos interesses imediatos de certos grupos, pessoas e partidos. Isso quer dizer que a atividade intelectual exercida nesse nível inferior não é suficiente para esclarecer à sociedade o que está se passando com ela. Mas, ao contrário, na maior parte dos casos, como tem a finalidade puramente subjetiva e imanente, serve para confundir.
Não é isso? Então, isso aí é como, vamos dizer, um sujeito a quem você vai pedir um conselho e que ele lhe dá um conselho que é conveniente não para você, mas para ele. Isso no Brasil é regra geral, né? Sabe disso? Quer dizer, o indivíduo não está interessado objetivamente no seu problema. Ele está usando o seu problema para atender uma necessidade dele. Né? Então, esse tipo de intelectual, ou partidário, tá certo? Ou diletante, o que ele está fazendo é isto. Quer dizer, ele procura falar do conjunto da sociedade, e até falar do conjunto da sociedade dentro de um contexto histórico-cultural maior, mas visando não a situação objetiva e as suas verdadeiras raízes, mas o interesse dele, que é o interesse ou de reforçar o seu partido, o seu grupo, ou o seu interesse de ter uma boa autoimagem. E esses conselhos só fazem mal. Note bem, eu leio muitas sessões de opinião dos jornais e revistas do Brasil. Em geral, as opiniões são assim. São todas assim. Dificilmente você vê alguém que está rachando a cabeça para descobrir alguma coisa real e dizer algo que seja útil à sociedade. Então, é a mesma coisa que dizer, no Brasil não há vida intelectual mais. Ela sumiu. Existem simulacros. Existem profissões intelectuais. Existem sessões culturais nos jornais e nas revistas, etc. Existem até programas culturais, até o Dr. Paulo Giraldelli não faz um programa de filosofia. Né? Então você tem todo esse simulacro. Você vê que o suprassumo da subjetividade interesseira aparece no instante, meu filho, em que surge uma corrente política e intelectual baseada num treco que eles chamam preferência sexual. E você quer um treco mais subjetivo do que isso? Hã? Pergunte para você mesmo, né? O que me causa uma ereção? Existe algum negócio mais individualista e subjetivo do que isto? Certamente a sua ereção interessa a você e a outra pessoa, talvez sobre a qual você vai exercer alguma atividade sexual. E o resto da humanidade? Ninguém ganha nada com isso, é? Portanto, isso é o suprassumo do interesse subjetivista. E hoje você tem corrente política e intelectual inteiramente baseada nisto. Outro dia me trouxeram aí um currículo de um sujeito que é teólogo gaysista. Eu digo, muito bem, pode haver um teólogo gaysista, mas quando você vai ver a carreira do cara inteira, o sujeito só se interessa por assuntos gaysistas. Eu digo, bom, imagine o que seria da minha pessoa, o que eu seria, a meus próprios olhos, se tudo que eu escrevesse, tudo que eu pensar, tudo que eu estudo, estivesse vinculado ao meu desejo sexual. Eu seria evidentemente um tarado, um louco. O que significa que todo que exista é louco nesse sentido, é um anormal. O sujeito pode ser homossexual e normal? Pode. Desde que ele seja homossexual na sua conduta sexual. E seja uma pessoa como os outros em tudo mais. Ele não vai criar uma biologia homossexual, uma sociologia homossexual, uma filosofia homossexual, uma economia homossexual. A hora que ele começa a fazer assim, enlouqueceu. E, no entanto, isso é aceito como normal. Então, e pior, as pessoas confundem as duas coisas. Né? O que é a conduta homossexual do que é, vamos dizer, a concepção do mundo, a cosmovisão homossexual. Pois, a minha cosmovisão é heterossexual, homossexual, bissexual, tetrassexual. Não é sexual de maneira alguma. Eu pretendo ter uma cosmovisão que não seria alterada por nada da minha vida sexual. Por exemplo, vocês sabem a história de Pedro Abelardo, que foi capado. Pedro Abelardo mudou de filosofia depois de ser capado? Não.
Então pensa assim, os homens, se cortassem todas as nossas bolas, né, isto deveria fazer alguma diferença do aspecto filosófico, sociológico, científico? Claro que não. Isto quer dizer que você tem que saber que a sua vida intelectual está infinitamente acima dos seus interesses eróticos ou gastronômicos ou até financeiros. Se você não sabe disso, você está preso dentro, vamos dizer, de um egoísmo subjetivo. Não é só o egoísmo moral, é o egoísmo cognitivo, que faz com que você gire em torno das suas próprias necessidades. Ou seja, você é um idiota, no sentido etimológico do idiotes, que é o mesmo. Ele só pensa no mesmo. Hein? Então quer dizer que coisas como gaysismo, feminismo, ou negritude, etc. A negritude é um pouco mais coletiva, mas ainda assim quer dizer, o sujeito determinar toda a sua vida sexual pelo fato de que biologicamente ele pertence a um grupo racial, é coisa de maluco. Por que você não pode racialmente, biologicamente pertencer a um grupo e culturalmente pertencer a outro, como Pushkin, por exemplo, ou Machado de Assis? Ou seja, a sua atuação cultural não é determinada pela sua raça, a não ser que você o queira. Mas se você o quer, então você caiu na idiotice, na mesmice. Quer dizer que você fica olhando no espelho e dizendo a cor da minha pele tem que determinar tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu sei, tudo que eu sinto, etc, etc. Então caiu numa... É uma mesmice um pouco mais coletiva do que a erótica, evidentemente, né? Mas é mesmice do mesmo modo. Feminismo, a mesma coisa. Então, você veja, em outros países, ou nos Estados Unidos ou na Europa, a existência dessas correntes exerce um papel mais ou menos limitado. Por quê? Porque você tem correntes tradicionais milenares que já estão lá e que já consolidaram a sua posição. Você não pode apagar a cultura anterior de um país e substituí-la só por esse tipo de coisa. Mas no Brasil não há nada. É um espaço vazio. Então quer dizer que este tipo de coisa, aliado, vamos dizer, ao diletantismo, às artes e espetáculos, ocupou todo o espaço, meu Deus do céu. Isso significa que a pessoa não tem mais a mais mínima ideia do que seja a vida intelectual. E, bom, elas não formarão uma ideia se elas não tiverem diante de si um exemplo vivo do que é a coisa. E esta é a função de vocês. Olha aqui, vida intelectual é o seguinte, nós temos que tentar seriamente descobrir alguma coisa e contar para os outros. Não para fortalecer esse partido, aquele outro partido, mas simplesmente porque as coisas são assim. Ou pelo menos são assim até o ponto em que nós pudermos entender. Se puder fazer melhor que nós, faça. Tá certo? Então, tudo que eu estou fazendo nesse curso, desde o início, é para qualificar os alunos a fazer isto. E por isso mesmo que eu digo que o teste, por exemplo, a escolha de um tema de investigação, é exatamente a coincidência, vamos dizer, da sua paixão pessoal pelo assunto, com uma espécie de clamor histórico, clamor social por um esclarecimento a respeito. Tá entendendo? Então, por exemplo, tem pessoas que, sei lá, você pode gostar muito de um escritor, sei lá, do século XVIII, qualquer coisa. Ah, sou louco por cara, toda a obra dele, etc, etc. Bom, mas peraí, mas tem alguém pedindo, pelo amor de Deus, esclarecimento sobre isso? A falta do esclarecimento sobre a obra dele está prejudicando a sociedade brasileira ou a humanidade? É uma coisa grave? Ou é apenas um diletantismo seu? Então, tem outras coisas que você reconhece que são importantes, você sente a importância, mas que você não sente um apelo para você, ou seja, isso não repercute para você como se fosse o sentido da vida, na acepção que o Viktor Frankl dá ao termo, quer dizer, algo que só você pode fazer e ninguém mais pode fazer no seu lugar. Quer dizer, a própria decisão de fazer este curso
foi tomada em vista disto aqui. Né? Quer dizer, tem certas coisas que eu sei fazer, que eu tenho jeito para fazer, e que é urgente que alguém faça. É urgente para mim? Não, para mim não é urgente, mas não é urgente para a sociedade brasileira, porque em vista desta situação que eu acabo de lhes descrever. Então, idealmente, o que vocês devem estudar são coisas desse tipo. Com o cuidado de não cair em temas que sejam muito especializados profissionalmente. Porque esses temas que são muito especializados, é interessante você se dedicar a eles quando há uma situação cultural normal. Então há espaço para que dentro de certos grupos, por exemplo, tem uma faculdade de, sei lá, de direito, de sociologia, tem certas questões muito especializadas, muito relativas àquele grupo, vamos dizer, problemas intelectuais daquele grupo, daquela profissão. Bom, há espaço para você se dedicar a isso, mas nós temos que cuidar de coisas mais urgentes. Eu creio que a coisa mais urgente no Brasil é a história recente do país, os últimos 40 ou 50 anos de história, que se passaram como se fosse, vamos dizer, eu escrevi um artigo, uma longa noite. As coisas aconteceram, ninguém entendeu, ninguém nem contou direito, só contaram desses dois pontos de vista, que é o interesse partidário ou o diletantismo, né? Mas ninguém pensou assim, peraí, vai vir uma outra geração aí e ela não soube nada do que se passou e ela não vai saber onde ela nasceu. Então nós temos que dar uma retaguarda histórica. Né? Quer dizer, é a retaguarda histórica que constitui, vamos dizer, uma identidade nacional e, portanto, vamos dizer, a possibilidade de uma política que reflita os interesses reais do país, do povo. Fora disso, qualquer tentativa de falar em interesse do povo, etc., é pura demagogia. O sujeito não está ligando para o interesse do povo. Ele talvez até ajude o povo um pouquinho, mas o fundamental é ele mesmo. Não é isso? Então, quando inventaram um treco chamado Fome Zero, né, eu digo, olha, qual é a taxa de mortes por desnutrição no Brasil? É quase zero. Portanto, a fome já é zero. Agora não está faltando comida, agora falta sapato, falta roupa, falta assistência médica, falta polícia, falta mais isso, falta tudo, menos comida, porra. É? Quer dizer que o brasileiro é o sujeito que está bem alimentado. Né? A gente via, né, as mães sem teto no Rio de Janeiro com aqueles bebês gordinhos. Tá certo? Só que está ali mal vestida, está cheia de doença, e exposta a uma bala perdida, sem segurança nenhuma, morando num casebre miserável. Está faltando tudo. Então, por que essa coisa da fome? A fome é um símbolo. E por que não fizeram uma campanha assim? Vamos vestir os brasileiros, né? Porque se você olha fotos, por exemplo, da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, dos anos 50, todo mundo na rua estava elegantemente vestido. O pobre e o rico. Todos. Agora, você vê a foto, aquilo parece uma exposição de mendigo. Isso avilta o país, isso avilta o povo. Né? Então, bom, vamos prover boas roupas para todo mundo. Né? A preço barato. As roupas no Brasil não são muito caras, mas aqui são muito mais baratas. Aqui é um absurdo. A roupa é um negócio. Né? Qualquer pessoa aqui pode ter qualquer pobre tem um guarda-roupa enorme. Né? Se veste mal só porque quer. Mas você dificilmente vê pessoa mal vestida na rua. Né? Quando vê, é porque é um drogado, ele já nem sabe mais o que está fazendo. Não é maluco. Né? Mas, por exemplo, a aparência física de um povo nas ruas. Né? Quer dizer, que raio de governo é esse que não zela por uma coisa dessa? Né? Nós queremos ter um povo bem vestido, bonito, do qual a gente possa se orgulhar. Não é isso? Ninguém pensa nisso.
Vai falar da fome. Mas se eles comerem mais, eles vão morrer, meu Deus do céu. É? Eles já têm um problema de obesidade. É a obesidade dos pobres no Brasil. Né? Aqui nos Estados Unidos então nem se fala, porque aqui tá, metade da população da Virgínia é considerada de pessoas esféricas. Né? Você vê sobretudo famílias negras, né? Entra uma bola preta enorme, atrás de uma bola menorzinha, 3 bolinhas, né? Senta no restaurante e come até morrer. Né? Então, quais são, quer dizer, como as pessoas podem estar se preocupadas com a fome, né, num país onde morrem 50 mil assassinados por ano? Tudo de barriga cheia, evidentemente. Né? Quer dizer, você vê aí a total insensibilidade para a hierarquia real dos problemas. As pessoas estão se ocupando de problemas que não existem e os que existem estão aí à solta. Isto acontece porque se você perde o fio da meada do que aconteceu, o fio da meada do acontecimento histórico durante 1, 2, 3, 4 décadas, você não tem mais como julgar as coisas. Então isso quer dizer que o debate público virou uma conversa de hospício. Você vê ali só opiniões subjetivistas, opiniões de interesses grupais, opiniões politicamente interesseiras, e dificilmente você vê algum diagnóstico correto do que quer que seja. Então, por exemplo, acompanhando os artigos de jornal, digo, olha, eu não vejo na grande mídia praticamente ninguém interessado em diagnosticar nada. São só opiniões. Opiniões quer dizer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Faz tempo que está assim. Claro que tem uma exceção aqui, uma exceção ali. Mas é necessário que o debate público seja constituído de questões substantivas, meu Deus do céu. Então, eu não vejo a mesma coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos. As pessoas não discutem bobagem. Em geral, o que elas discutem corresponde mais ou menos ao que está acontecendo. Mas, por exemplo, se você ver, procura no Brasil compara a imensidão de artigos sobre economia, de debates sobre economia, com a escassez de debates sobre o morticínio. Digo, mas não é possível, a economia não está tão ruim, por que vocês estão tão preocupados? Porque eles estão matando as pessoas na rua. Quer dizer, vocês estão trocando de problema. Né? Então, isso quer dizer que a hierarquia de interesse não corresponde à hierarquia de importância objetiva. E nós podemos fazer algo para corrigir isso, na medida em que a gente ocupe, né, um espaço na vida cultural com estudos sérios sobre coisas que estão realmente acontecendo. Quando eu falo estudos sérios, isso abrange até obras de ficção. E, aliás, em primeiríssimo lugar, obras de ficção. Porque, às vezes, você não tem os dados históricos e documentais de alguma coisa, mas você é capaz de imaginá-la. Então, quer dizer, a história imaginária é o primeiro grau da investigação histórica. Aquilo que você não é capaz nem de imaginar, bom, você não vai conhecer de maneira alguma. E o que nós vemos, por exemplo, é na literatura brasileira das últimas décadas, a completa ausência dos temas fundamentais. Então, até os anos 50, 60, você vê que a literatura brasileira reflete a realidade da sociedade brasileira. Você encontra ali todas as classes sociais, as situações típicas e arquetípicas, né? Os temas fundamentais do conflito, aparece tudo ali. De repente não aparece mais nada. Então isso quer dizer que não há escritores de talento? Claro que há, só que a imaginação deles se desconectou, dos temas de interesse geral para a sociedade. Uma coisa não tem mais nada a ver com a outra. Então o escritor está escrevendo sobre coisinhas que lhe interessam. É assim, as mulheres que ele transou, né? Os problemas que ele teve com o papai e mamãe, e não vai passar disso aí. Quer dizer, fica uma literatura mesquinha, isso na melhor das hipóteses, sem contar o problema da linguagem que nós não vamos mexer hoje. Né? Bom, então é isso, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.